Olá, está começando De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Felipe Gremelmaier do PMDB. Vamos traçar um breve panorama, discutir e ouvir um pouco das opiniões do vereador a respeito da reforma política. Tudo bem, vereador? É um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, Fábio, poder estar aqui conversando contigo de novo sobre um tema tão relevante que eu tenho a convicção de que é um dos temas mais importantes que nós temos que enfrentar no país para que a gente possa dar uma mudança extremamente necessária e positiva no cenário eleitoral e no cenário político nacional. Então, tenho certeza que é um grande debate e que deveria ser levado muito mais a sério pelas pessoas que têm condição de fazer essa mudança no país. Bom, de antemão, quero me desculpar tanto com o senhor, com quem nos acompanha, que eu estou bem gripado. Então, eu vou fazer o possível para não tossir e que conduzamos da melhor forma possível essa entrevista. Vereador, a questão da reforma política ganhou muita força com as manifestações na rua. A presidente Dilma Rousseff chegou a propor um plebiscito específico da reforma política. Claro, quem chama isso é o Congresso. Ela, inteligentemente, foi provocar o Congresso. Esse tema foi trabalhado muito no sentido de dar uma resposta às ruas, mas parece que perdeu a força. Como é que o senhor enxerga? Porque, infelizmente, nós temos conversado no De Frente com a Lei com diversos vereadores, a descrença de que vai mudar alguma coisa é muito grande. Eu tenho uma opinião muito forte com relação à reforma política. Eu vejo que a reforma política é a mãe de todas as demais reformas. Se nós não tivermos a reforma política no Brasil feita de forma integral, a mudança vai ser muito pequena ou praticamente ínfima. Então, eu tenho convicção de que o plebiscito seria a melhor forma de todas. Acredito que a presidente Dilma, nesse sentido, tem razão quando da ideia de provocar esse plebiscito específico da reforma política. Agora, tem um certo contraponto, tu provocar o plebiscito e tu não ter vontade política de executar a reforma política, né? A gente percebe isso não só do governo atual, mas dos dois mandatos do presidente Lula e também dos dois mandatos do presidente Fernando Henrique, que ninguém teve vontade política no Congresso de fazer a reforma política, embora todos os presidentes do Brasil até hoje tinham a ampla maioria no Congresso Nacional. Então a gente não percebeu a vontade política de fazer acontecer a reforma política. Então, dessa forma, eu acredito que o plebiscito, nesse momento, seria a forma legal mais coerente e uma forma melhor de pressionarmos com que os deputados fizessem essa aprovação. E isso até porque é previsto no artigo 14 da Constituição Federal. Então, tenho certeza que, nesse momento, o plebiscito seria a melhor forma de todas para que nós pudéssemos ter logo aí na frente uma reforma política aprovada na íntegra. Vereador, eu sempre cito, me chamou muito a atenção, na época daquelas manifestações, eu ouvi no noticiário, uma senhora foi entrevistada se ela era a favor do financiamento privado de campanha. E ela dizia que sim. E imediatamente perguntaram, mas a senhora concorda que empreiteiras, bancos, coloquem dinheiro numa campanha? Ela disse que não. Então a gente nota uma dificuldade de apropriação dos temas, inclusive entre estudantes universitários e profissionais de nível superior. Vamos começar a tentar esmiuçar esse tema. Por onde passa, na sua opinião, uma reforma? O financiamento deve ser público ou privado? Como é que seria o voto distrital, em lista? Como é que o senhor imagina por onde podemos começar, já que tivemos durante muito tempo uma comissão na Câmara dos Deputados funcionando sobre a presidência do deputado Henrique Fontana do PT? Ele apresentou todo um estudo, todo um relatório e acabou sendo ignorado pelos demais colegas. E agora, numa tentativa esperta, eles empurraram a presidência da comissão para um deputado também do PT, mas de São Paulo, Cândido Vacarezza, para que realmente não ande nada, vamos ser sinceros. Vamos começar a tentar explicar para quem nos acompanha por onde começaria essa reforma e como é que funciona cada modelo. Essa forma de tu mudar relator, de afastar algumas pessoas que fizeram todo o trabalho, a gente viu isso há anos atrás, quando então o deputado federal Germano Rigoto conduziu o projeto da reforma tributária, né? E que até hoje não aconteceu. Infelizmente, até hoje não aconteceu. Casualmente um gaúcho também. Casualmente um gaúcho também, né? Que teve um trabalho muito forte em cima disso, que é um defensor da reforma tributária, e não aconteceu. Agora, a reforma tributária vai acontecer depois da reforma política. Antes eu não vejo possibilidade alguma. E a gente percebe isso, né? Quando o então deputado naquele momento, Germano Rigoto, era defensor da reforma tributária, era fim de governo Fernando Henrique, início do governo Lula, e nenhum dos dois teve vontade política de também executar isso. A reforma política, como te falei inicialmente, ela tem que acontecer de forma integral. Não dá para fatiar e fazermos só a questão da doação
para as campanhas. Nós temos que fazer ela na íntegra. Sistema eleitoral, financiamento de campanha, coligações, calendário eleitoral, participação popular e, inclusive, nós poderíamos ampliar essa discussão através, inclusive, do sistema de governo. Por que não nós colocarmos novamente para referendar o presidencialismo ou o parlamentarismo no Brasil? Eu tenho uma opinião e uma convicção de que para o Brasil hoje, e espelhado inclusive em grandes países que deram resultado e que passaram por grandes crises continentais e que superaram isso, o caso da Alemanha, o parlamentarismo seria a melhor forma de governo para o Brasil. Agora, isso não está em discussão. Acho que deveria estar em discussão também. Aproveitando que o senhor cita o parlamentarismo, é um exemplo muito utilizado na Europa. A população vota para presidente e para os deputados federais, digamos assim, isso. E senadores, que montam a Câmara bicameral, como se fala. E, então, elegem o primeiro-ministro. Votando, os próprios deputados, na sua maioria, elegem então o primeiro-ministro, que é um deles. É um parlamentar deles. A lógica disso é que o primeiro-ministro, junto com o presidente, ele tem que montar gabinetes. E se o governo começa a dar errado, nós notamos aí vários países da Europa em recessão, como a Espanha, a Itália, a Grécia, o gabinete cai. Então o próprio parlamento tem que se rearticular e montar uma outra estrutura de primeiro-ministro, que é mais ágil, de outros ministros. Que é mais ágil. Então não fica essa discussão, mas vamos reformar o ministério como tem aqui. Digamos que o presidente não fica com tanto poder, e ao não ficar com tanto poder, ele sendo partilhado, parece mais democrático também fazer diversas mudanças. Né? Eu vejo o parlamentarismo com a forma de democracia muito maior. Mas não é o cerne do debate e, infelizmente, isso não veio para uma discussão nacional ainda. E o financiamento de campanha? A gente nota, por exemplo, nós citamos aqui largamente, nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama, quando se candidatou à reeleição, só aceitava doações pela internet. Transferências bancárias. O sujeito poderia doar 50 centavos de dólar até 1.000, 2 milhões, sem limite, independentemente da quantidade, tinha que ser formalizado como um depósito. Digamos que aí não tinha aquele debate de recibo, de caixa 2. Outros falam em estabelecer um teto para as campanhas. Uma campanha de vereador custando 50 mil, uma de deputado 100, 200 mil e por aí afora. Por onde passa isso e podemos continuar com o sistema atual? Não, o sistema atual, para mim, é falho. Eu acho que nós temos que fazer a mudança. Eu acho que tem que ser, especificamente a doação de campanha. Eu sou defensor da doação mista. Eu acho que nós temos que permitir com que o cidadão comum possa fazer a sua doação, que é uma doação física, e também nós temos a doação, o financiamento público de campanha. Que aí tu vai dar um limite, tu institui um limite e tu dá igualdade a todos os candidatos. Tu não pode permitir com que grandes empresas ou que grandes órgãos financiadores possam financiar campanhas como ocorre hoje. Teto de doação? Tem que ter teto de doação e limite máximo. Nós não podemos ultrapassar um limite até para dar condições de que todas as pessoas que se candidatem tenham as mesmas condições. Hoje em dia não é isso que acontece. Hoje em dia o poder econômico ele é muito ele influencia muito nas decisões eleitorais. Então nós temos que ter condições de discutir e de ampliarmos esse debate em cima do financiamento de campanha. Mas também a questão do sistema eleitoral, como tu falou antes, a votação em lista, né? O partido prepara uma lista e a comunidade vota ou no candidato ou no partido, e os candidatos mais votados, primeiramente, seriam aqueles da lista. E na eleição seguinte, os mais votados ocupariam o local da lista dos seus antecessores. Então, eu acho que são situações que devem ser discutidas, que devem ser bem pensadas e que já teve tempo para o Congresso pensar essas reformas. A questão das coligações... O senhor é contra o voto em lista, então? Não, eu sou a favor do voto em lista. A favor do voto em lista. Para que as pessoas entendam o voto em lista, o partido determina uma ordem de candidatos. Isso. Então, dependendo do número de votação, ele bota, vamos supor, 3 ou 4 deputados. Então, vão ser os 3 ou 4 primeiros da lista. Uma crítica muito recorrente a isso é de que a formação do parlamento ficaria muito nas mãos dos presidentes de partidos. Ficaria nas mãos dos presidentes ou dos diretórios. Os partidos que têm uma organização decente e interessante teriam seu diretório com total possibilidade de modificação da lista. E, inclusive, eu defendo que a votação da eleição anterior ela seja o primeiro critério para definir a lista da eleição seguinte. Claro. Então, vamos supor que 5 vereadores se elegeram por um partido e na relação do partido, o mais votado pela população foi o 5º daquela lista. Na outra eleição, ele vai ter que ser o primeiro da lista do partido. Ah, entendi. Não fica uma questão assim tão na mão da direção do partido. Tem uma lógica. Tem uma lógica da comunidade, inclusive. Muito se fala também num sistema mesclado.
Ou seja, tem a lista, mas dependendo da quantidade de voto individual, o sujeito, independentemente da colocação em que se encontra na lista, ele consegue ocupar uma cadeira pelo voto individual. Temos o caso aí da ex-deputada Luciana Genro, do PSOL. Na eleição passada fez mais de 100 mil votos. Muitos com uma quantidade bastante inferior entraram... E ela não se elegeu pela questão da coligação partidária. No modelo atual existe o que se chama de coeficiente eleitoral. Dependendo do número de votantes de vagas, o próprio sistema eleitoral faz um cálculo. Isso. E vamos supor assim, para a eleição para vereador serão necessários 13 mil votos para colocar um vereador. Cada vez que o partido atinge 13 mil, aquele que está na frente entra. Então, para colocar, vamos supor, três candidatos, ele teria que ter 39 mil votos. Aí entraria os 3 primeiros. Isso. É assim que está. Então, no caso, a deputada Luciana fez um monte de votos, mas ela não teve colegas candidatos que ajudaram a preencher o coeficiente. Né? É isso aí. O senhor acredita que deveria ser mantido o coeficiente? Eu acho que, primeiro, a mudança do voto em lista, ele vai fortalecer os partidos. Eu acho que a reforma política tem um papel fundamental de fortalecer os partidos hoje, que estão totalmente desacreditados. E eu acho que passa muito por isso na reforma política, nós fortalecermos os partidos, que são quem garante a democracia no país. Mas continuaria o coeficiente mesmo com as listas? Continua o coeficiente, tem que ter uma forma, tem que ter algum critério para definir o número de eleitos. Eu acho que essa forma do coeficiente, sim, é uma forma de definição de critério. Agora, outras situações, por exemplo, a coligação partidária. Eu defendo que a coligação deva ser permitida somente para o Executivo. E no Legislativo, cada bancada, cada partido concorre com os seus candidatos e que possam, aí vai valorizar muito o que nós tínhamos discutindo antes, né? O coeficiente eleitoral. Cada partido vai mostrar a sua força na eleição diretamente que a população tem condições de votar. Então, coligações, calendário eleitoral, acho que nós devemos unificar as eleições, termos um calendário único, aí pode-se discutir o tempo de duração de mandato, de 4, 5 ou 6 anos, essa é uma discussão que pode ser refeita, 4, 5 ou 6, aí 5 ou 6 sem reeleição, 4 com reeleição. Nós já tivemos isso, a eleição presidencial durante muito tempo era um mandato de 5 anos sem reeleição. Sem reeleição. Aí a partir do término do primeiro mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, meados de 97, 98, foi aprovada então a emenda constitucional que proporcionou a reeleição. Muito se fala que deva ter gerado corrupção, compra de votos entre os parlamentares, mas de provado não existe nada. Mas enfim, hoje o próprio PSDB, que lá na época votou pela reeleição a presidente, hoje, encabeçado pelo senador Aécio Neves, de Minas Gerais, vem colocando muito contra a reeleição, exatamente como o senhor coloca, mandato de pelo menos 5 anos sem reeleição. Então são discussões que eu acho que são importantes, eu acho que todas elas deveriam estar na mesma proposta, na verdade, e serem aprovadas na íntegra. Aí, com as definições de cada situação, de cada questão específica, vai ser aprovado pelo Congresso. E isso a gente não vai poder definir de que forma vão ser aprovados. Eu tenho minha opinião sobre cada um dos pontos. Agora, isso caberia muito aos deputados aprovarem a reforma política na íntegra, com todos os pontos aprovados. O senhor prefere, então, um mandato maior ou continua o modelo com a reeleição? Eu acredito que é importante um mandato maior, mas não um mandato só de 5 anos. Acho que o mandato de 6 anos sem reeleição seria um tempo interessante para que o governante possa executar os seus projetos. E até penso nisso se nós tivéssemos um mandato de 6 anos com parlamentarismo. Né? Isso eu acredito que fortaleceria muito a democracia no país, daria oportunidade para que os bons governantes chegassem até o fim do seu mandato, conseguissem executar tudo aquilo que vem propondo, ou tem de pensamento ideológico e pudesse colocar em prática. Ao contrário dos maus governantes, teriam um mandato diminuído e, consequentemente, nós teríamos uma discussão muito maior democrática dentro do país. Então, tenho certeza que esses seriam bons pontos para serem discutidos. Nós temos vivenciado uma situação muito esdrúxula, porque os governos, tradicionalmente, têm conseguido ampla maioria no Congresso. A maioria, ou seja, a maior parte dos parlamentares apoiam o governo. Mas, mesmo assim, há um forte racha em determinadas votações que obriga o governo federal, por assim dizer, tentar acomodar, vamos usar um termo mais tênue, no sentido de alocar essas pessoas para o ministério. Nós terminamos o governo Fernando Henrique ao final de 2002 com 26 ministérios. O presidente Lula teve 2 mandatos, agora a presidente Dilma Rousseff já está com 39 ministérios. É uma coisa absurda. Se falou em reduzir, parece que ela veio com uma certa força
e depois desistiu ou deixou isso para um segundo momento. Muito se fala que ano que vem, às vésperas das eleições, ela vai fazer uma reforma ministerial, até para aqueles ministros que pretendem concorrer a governador e a outros cargos, enfim. E eu acho que muito disso a gente evitaria na questão da coligação, né? Se os partidos não tivessem possibilidade de coligar no legislativo, somente no executivo, a definição de deputados seria diferente. Hoje a composição da Câmara Federal, se nós pudéssemos fazer esse estudo aqui hoje, seria totalmente diferente de como é hoje. E talvez os governos, e aí a gente tem que falar federal, estadual, municipal, talvez tivessem outra composição. Então, por isso que eu tenho a reforma política como a mãe das reformas, que sem a reforma política eu não acredito em nenhuma das outras reformas. E hoje eu já não acredito nem na reforma política, porque a gente percebeu no meio das manifestações uma possibilidade de reforma, e quando se alentou uma possibilidade de um plebiscito para discutir a reforma política e ser algo que desse autonomia para a população realmente perceber essa modificação, a gente vê que esse assunto sumiu da pauta, se criou uma oposição ao plebiscito, né, se distorceu essa situação, e hoje a gente não vê possibilidade nenhuma de acontecimento da reforma política, inclusive com o que, como tu disse, com a troca até do relator da reforma política no Congresso. Infelizmente, a gente não vê uma situação próxima disso. O trabalho tem que começar todo de novo. E outra coisa que eu lembro, que eu comecei a refletir sobre isso quando vi aquelas manifestações. Por quê? As pessoas, de uma forma que não aguentavam mais, aquilo realmente foi uma forma de dizer um basta. As pessoas cansadas de a atuação precária na saúde, de modo geral. Corrupção. Claro que há exceções, obviamente, médicos que se interessam, que trabalham, outros profissionais. Mas, por exemplo, Caxias estamos em greve de novo. No Brasil todo, a categoria médica é em greve. Também a questão da passagem de ônibus, a passagem escolar. E mesmo desonerando os tributos, ainda assim a redução era de 10, 15 centavos. E se tivesse uma reforma tributária que unificasse esses tributos, certamente nós teríamos uma outra lógica de preço. E as pessoas não podem se enganar. O governo federal, quando desonerou os tributos do ônibus, assim como fez também com a Luzes, esses recursos saíram de algum lugar. Não foi uma pura e simples redução. Já se fala aí que o governo federal está endividado no sentido de subsidiar as empresas do setor elétrico por causa da redução da conta de energia elétrica. Com o tempo, os impostos nesse setor vão aumentar e a população vai pagar mais energia. O medo é que isso seja temporário, né? E foi bem prático. A reforma política acabaria com muito disso tudo. Só que, infelizmente, eu sou uma pessoa extremamente otimista, mas com relação a essas reformas, eu só vou ter o otimismo de elas acontecerem a partir do momento que nós tivermos a reforma política, que hoje eu estive otimista talvez há um mês atrás, quando das manifestações, e acredito que se as manifestações tivessem sido mais fortes com relação à reforma política e que tivesse uma cobrança maior em cima desse tema, talvez todos os demais temas das manifestações poderiam começar a ser resolvidos após a reforma política. Mas, sem dúvida, quando o senhor coloca isso aí, nós esbarramos na falta de esclarecimento. Isso é gritante. Ao mesmo tempo em que os smartphones, as redes sociais, a internet, criou uma forma fantástica de mobilização em que em poucos dias as pessoas se mobilizam naquelas comunidades e vão para a rua, elas não sabem muito bem o que reivindicar. Resta ver que as pautas são muito genéricas. Saúde, educação, segurança, até a reforma política, como o senhor coloca, as pessoas faziam cartazes. Não a PEC não sei o quê, votem a PEC e tal, mas elas sabem o que é uma PEC, elas sabem exatamente qual é o reflexo daquilo. O que era aquela PEC. Então as pessoas se apropriaram muito facilmente do noticiário sem ter uma noção exata do que conteúdo estava e entraram naquela, como se a gente chama, uma neurose coletiva. É isso, a manifestação ela foi extremamente importante e sou um defensor que eu acho que isso é importante para o país. E acredito que elas deveriam continuar, mas com temas bem pontuais e com uma cobrança muito forte em alguns temas. E se eu pudesse dar uma opinião aí a todo mundo que se manifestou contra tudo, que a manifestação foi uma manifestação contra o sistema que está acontecendo hoje no país. Eu acredito que, nesse momento, se a comunidade entendesse a importância da reforma política, do que isso pode representar, não para um ano,
mas para 20, 30, 40 anos para o país, que é uma democracia jovem ainda e que está aprendendo a ser democrático, a reforma política poderia agilizar muito todos esses processos, inclusive com relação à corrupção, que é o grande sentimento e é aquilo que levou a comunidade para a rua. Eu tenho certeza que o que levou a comunidade para a rua foi o descaso com a comunidade e principalmente a questão da corrupção. Então a reforma política teria também o papel de frear a corrupção com um sistema mais claro, com uma situação que permitisse com que a população tivesse acesso a todas essas informações. E a gente já vê movimentações no Congresso de temas absurdos, como não ter mais necessidade o recibo eleitoral, isso pós-manifestações, entendeu? Então, existem deputados que não estão nem aí porque aconteceu na rua. Sim. E a gente não vê vontade política. E aí é uma situação que os partidos têm que repensar, que se os partidos políticos não tiverem e não entenderem a importância da reforma política, nós vamos cair num descrédito muito maior do que já está hoje. Porque quem tem que puxar a reforma política são os partidos políticos. E se os partidos políticos não assumirem essa frente, a consequência a gente não sabe o que pode ser logo aí na frente. Bom, vereador, chegamos ao término do nosso programa. Infelizmente, é um tempo muito curto para trabalharmos com tantas facetas e nuances desse processo que é a reforma política. Fica um espaço para o senhor fazer suas últimas considerações ou tocar em algum ponto que nós não tenhamos abordado até aqui. Eu só quero te agradecer e dizer que é um tema que eu gosto muito de debater e procuro ler muito sobre isso e acredito que a população deva procurar mais informações sobre a reforma política e a importância dela para o país hoje. E que ela seja aprovada na íntegra, como a gente debateu aqui. Né? As várias formas, vários pontos que a reforma política tem, o sistema eleitoral, o financiamento de campanha, as coligações, o calendário eleitoral e até a participação popular, né? que essa participação popular possa ser efetivada pelas redes sociais ou principalmente pela internet, com assinaturas, diminuindo o número de assinaturas, para que os projetos de iniciativa popular possam ser protocolados com um número menor de assinaturas. Então, tudo isso poderia ser debatido dentro da reforma política. E um outro tema que eu acho que nós estamos perdendo tempo e não debatendo, que é a questão do presidencialismo e do parlamentarismo. Eu acho que esse é um tema que o Brasil deveria discutir, deveria ter a coragem de colocar para fora e debater um tema nesse sentido e nesse nível. Então, acredito que o plebiscito é positivo e que a reforma política é extremamente necessária. Mais uma vez, muito obrigado, vereador. Obrigado. Conversamos então com o vereador Felipe Grêmio Maier, do PMDB. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.